Vitória. Onde está a menina gestante que desapareceu no estado do Paraná? De um lado, um homem casado, 35 anos, que queria se passar por policial, inclusive andando com carros com giroflex, conhecido como o justiceiro da cidade. Um homem frio que se orgulhava de feitos cruéis e inimagináveis contra pessoas em sua cidade. A cidade é Tibagi, no interior do Paraná, uma cidade com aproximadamente 19 mil habitantes. Do outro lado, uma adolescente de 17 anos grávida. Pessoal, se inscrevam em nosso canal, compartilhem essa matéria para a gente ajudar a encontrar a Isis, que até o momento não foi encontrada. Isis Vitória Mizerski desapareceu no dia 6 de junho de 2024. Ela estava grávida e acabava de descobrir a gestação e compartilhou isso com uma prima confidente dela e com amigas. Na noite do dia 6 de junho, ela, após um encontro com Marcos Wagner de Souza, iria contar para a mãe. Porém, antes disso, ela foi encontrar o Marcos, o pai do filho que ela esperava, e nunca mais ela voltou para casa. Ela desapareceu. Marcos Wagner de Souza tem uma microempresa de vigilância e se passa por vigilante e policial. Porém, de acordo com as pessoas da cidade, ele não é nada disso. Ele é um justiceiro que andava junto com alguns policiais da cidade e inclusive tinha giroflex no seu carro. Ele é casado, tem 36 anos, pai de 3 filhos nesse relacionamento e com um histórico de agressão. Mas aí tudo existe uma obscuridade também sobre essa questão. Numa pequena cidade do interior do Paraná, como que o Marcos Wagner poderia se passar por policial e inclusive ter um giroflex no carro dele e não ter sido interceptado pela polícia local? Enfim, Isis já havia contado por mensagens de telefone, de WhatsApp, ao Marcos Wagner de Souza que eles teriam um filho. Marcos, por sua vez, não reagiu bem à notícia e estava em busca de métodos abortivos para dar um fim à vida deste bebê que Isis espera. No dia do desaparecimento, Isis saiu de casa por volta das 18 horas e disse à mãe que voltaria em 10 minutos para ir à igreja com a mãe. A mãe havia feito as compras de supermercado do mês e estava ali guardando as compras, era início de mês, e já estava atrasada para ir para a igreja. Envolvida nas compras e tudo que ela estava fazendo, a Isis saiu a pé e disse para a mãe que em 10 minutos estava de volta. Porém, em 10 minutos, a Isis, do nada, enviou uma localização ao celular da mãe, que estava atarefada, olhou aquela localização e não entendeu. Deu a hora de ir para a igreja, a Isis não voltou, a mãe precisava ir, a mãe então foi olhar novamente no celular aquela localização e havia sido apagada, já não estava mais a mensagem de Isis no celular da mãe. A mãe enviou mensagens, tentou falar com a Isis, não conseguiu e foi para a igreja. A Isis, nesse dia, havia comentado por mensagens também com a prima dela e com as amigas sobre a gestação e inclusive pedia a opinião delas sobre um nome para o bebê. Isis estava radiante, muito feliz com o bebê em seu ventre. Porém, a saída dela de 10 minutos se tornou uma eternidade e até este momento, dia 11 de julho, a Isis não voltou para casa. A mãe, nesse dia, depois de chegar da igreja, ela confessou que ela estava se sentindo mal, que ela tinha um mau pressentimento. E ela chegou em casa, a Isis não estava. Ela descobre então que esses 10 minutos da Isis tinham se tornado horas e ela não voltou para casa. Ela apenas havia enviado essa localização para o celular da mãe e apagou. A mãe começou então a ligar desesperadamente, mandar mensagens e nada da Isis voltar. E tampouco a Isis responder às ligações, nem as mensagens, nada disso. A mãe começou as buscas, acionou o tio da Isis, o Rodrigo, e já foram começar a procurar a Isis e aquele desespero todo. O tio da Isis, o Rodrigo Mizerski, de pronto, ele ligou pro Marcos Wagner. Este, por sua vez, fez algo inédito que nunca havia feito, que é começar a
se esquivar das ligações. Depois da insistência do tio de Isis, ele atendeu e disse que estava fazendo o filho dormir e que não poderia falar. O tio da Isis insistiu e perguntou se ele viu a Isis. Ele disse que não conhecia a Isis. O tio relutou e Marcos disse então que havia visto e conversado com a Isis a última vez em 1º de maio. Então o tio diz: nós sabemos que ela estava grávida de você e que ela saiu para te encontrar. Temos todas as conversas dela com a prima e amigas. Por essa, o Marcos Wagner não esperava. Então, ele passou a se esquivar por completo da família de Isis e da insistência do tio. A polícia foi acionada, entrou em cena, onde, de início, já verificaram que a última localização do celular de Isis era em um local de área rural, próximo a Telemaco Borba, uma cidade vizinha de Bagi, e que a localização do celular do Marcos Wagner também constava no mesmo lugar, tanto no dia e na hora do desaparecimento de Isis, quanto nos dias a seguir. 3 dias seguidos após o desaparecimento, o suspeito esteve no mesmo lugar. A polícia, o homem, confirmou que se encontrou com Isis e disse que a deixou em uma vila da cidade no interior, que ele supostamente disse para a polícia que ele não podia entrar nessa vila porque ele tinha um problema lá com pessoas e que a Isis pediu para ir lá e ele levou ela e deixou lá. Negou ter qualquer envolvimento sobre a Isis, sobre o que está acontecendo. A polícia então investigou e disse que os indícios contradizem a versão dele. O Marcos Wagner foi preso preventivamente no dia 17 de junho e os advogados de defesa dele disseram em nota que ele não prestou novo depoimento desde o dia que foi preso, e a defesa de Marcos Wagner diz que refuta integralmente qualquer envolvimento dele no desaparecimento da adolescente Isis. A defesa vem acompanhando a investigação da Polícia Civil do Paraná e está analisando os indícios já colhidos pela autoridade policial e aguarda a decisão do Poder Judiciário sobre o pedido de prorrogação da prisão temporária para definir as próximas medidas a serem adotadas. Reafirmamos que Marcos Wagner não possui qualquer envolvimento com o desaparecimento da adolescente e comprovará a sua inocência. A família de Isis vive um terror dia e noite. A mãe de Isis disse que todas as noites vai dormir em desespero, em pânico, porque não sabe onde está. Quando amanhece o dia, há uma nova esperança em encontrar a Isis. Sem saber onde está a menina, eles conseguiram um apoio do governo do estado para as investigações, com vários grupos táticos da polícia envolvidos na busca por Isis. E eles, a família, também contratou o advogado criminalista Cláudio Daledoni, que está no caso e acompanhando as buscas por Isis. Pessoal, quando nós soubermos de mais informações, nós voltaremos aqui no canal trazer todas as informações para vocês. Pedimos por gentileza que compartilhem essa matéria. Compartilhem muito, pois a Isis ela ainda está desaparecida. A quanto maior o número de pessoas que essa matéria alcançar, que esse vídeo alcançar, é mais fácil da família receber o apoio e conseguir encontrar a Isis. Obrigada, ficamos por aqui.